Quando as máquinas começam a lembrar. Imagine um arquivo secreto, fechado há séculos, de repente aberto por uma entidade que nunca viveu, nunca respirou, nunca sentiu o peso da dor humana. Uma inteligência artificial. Um código que analisa, interpreta, reconstrói. Não porque quer, mas porque foi instruído a fazê-lo. Essa é a nova fronteira da memória humana. A história, antes escrita por vitoriosos, agora é filtrada por algoritmos. E esses algoritmos não têm paixões, mas têm padrões. Eles não têm ideologias, mas têm dados. Não sentem culpa, mas detectam inconsistências. O que acontece quando a memória humana é submetida à lógica das máquinas? O que estamos vivendo não é apenas uma revolução tecnológica, é uma mutação ontológica. O passado, que sempre foi campo de disputa ideológica e simbólica, agora se abre à inteligência artificial, que o reorganiza com frieza algorítmica. Isso é progresso ou isso é o horror de perdermos o controle sobre o que lembramos e esquecemos? Pense no conceito de memória coletiva. Sempre foi moldada pela tradição oral, pelos livros, pelos filmes, pelos monumentos. Uma memória que falha, que esquece, que escolhe o que lembrar. Mas também uma memória viva, sujeita ao tempo, à emoção, ao trauma e ao perdão. Agora, entramos numa era em que a memória pode ser comprimida em vetores, tokens, estruturas de dados acessadas por qualquer sistema treinado para responder. A memória vira produto e o esquecimento um erro de código. O que acontece quando a lembrança humana é substituída por uma recordação mecânica? Uma IA pode lembrar de tudo, mas não sabe o que significa lembrar. Porque lembrar, para o humano, é sempre também sofrer, transformar, reinterpretar. Uma inteligência artificial pode listar todas as datas de todos os massacres humanos, mas nunca entenderá o silêncio de uma mãe diante de um corpo. Pode descrever guerras, mas jamais saberá o peso de perder um irmão. A história sempre foi contada com falhas, com lacunas, com distorções que, paradoxalmente, revelam mais sobre quem somos do que uma versão friamente correta. A IA promete corrigir isso. Mas, às vezes, o erro é parte da verdade humana. E se apagarmos os erros, apagamos também a nossa singularidade. Imagine que você descobre sua árvore genealógica através de uma IA. Ela não apenas mostra nomes e datas, mas simula vozes, recria rostos, reconstrói emoções. Você conversa com uma representação digital de um bisavô. Mas quem fala ali? É ele? É o que você gostaria que ele fosse? Ou é apenas um espelho, uma fabricação de desejo e de algoritmo? E quando essa inteligência passar a contar histórias para milhões, quem irá decidir o que é real? O historiador Paul Ricoeur falava da memória ferida, aquela que carrega dor, a subjetividade e o conflito. A inteligência artificial não carrega feridas, mas pode manipulá-las. Pode criar memórias que nunca existiram. Pode inventar passados plausíveis. E assim, o horror não está apenas no que esquecemos, mas no que lembramos sem ter vivido. Talvez estejamos, de fato, diante de uma nova forma de tempo. Um tempo onde o passado é editável, onde o presente é monitorado em tempo real e onde o futuro é previsto por probabilidades. Neste tempo,
A inteligência artificial não é apenas um instrumento. Ela é o novo cronista, o novo vidente, o novo arquiteto da nossa linha do tempo. Mas quem vigia o vigia? Quem supervisiona o cronista que não sente dor? Se as máquinas começam a lembrar por nós, o que ainda será humano naquilo que contamos sobre nós mesmos? A morte do historiador como oráculo. Durante séculos, o historiador ocupou um papel quase sacerdotal. Era o guardião dos vestígios, o intérprete das cinzas, o tradutor dos fantasmas. Em uma civilização sem memória escrita, o historiador era a própria voz do passado. Em sociedades letradas, ele se tornou o arquiteto da narrativa. Seu ofício não era apenas reunir documentos, mas costurá-los com sentido, propor causas, sugerir consequências, moldar símbolos. A história não era apenas o que aconteceu, mas o que se dizia que havia acontecido. E por que isso importava? O historiador era ao mesmo tempo um cronista e um filósofo. Seu texto não era apenas informativo, era moral, político, interpretativo. Até que surgiu uma entidade que não interpreta, mas correlaciona. Não sugere sentido, mas entrega padrões. A inteligência artificial entrou na arena da história. Com sua capacidade de processar milhares de fontes em milésimos de segundo, a IA desloca o historiador do centro do processo. Ela faz o trabalho bruto com mais velocidade, mais precisão estatística e menos viés emocional. E isso, ao contrário do que parece, é profundamente ambíguo. Por um lado, há avanços inegáveis. Softwares como GPT, modelos de aprendizado de máquina, bibliotecas digitais imensas e bancos de dados historiográficos permitem que grandes análises sejam feitas com abrangência antes impossível. Mapas de migrações, análises de discursos ao longo dos séculos, rastreamento de mudanças linguísticas, identificação de padrões culturais, tudo isso é potencializado. O historiador agora possui um exército de códigos ao seu lado. Mas, por outro lado, a presença dessa nova entidade traz um problema ontológico. Quem narra o mundo? Porque narrar não é apenas dispor fatos em ordem cronológica. É decidir o que entra e o que fica de fora. É escolher onde começar e onde terminar. É dar ênfase, é sugerir causa, é perguntar e, às vezes, deixar a pergunta em aberto. A IA não faz isso. Ela calcula. Ela entrega possibilidades, mas não aposta em nenhuma. Ela revela tendências, mas não faz escolhas. E a história exige escolhas. Além disso, a fonte da IA também é sua limitação. Os dados com os quais ela é treinada são selecionados por instituições, por empresas, por governos, por culturas dominantes. O que não está digitalizado, o que não está em línguas majoritárias, o que não foi registrado, simplesmente não existe para a IA. E o historiador, que antes lutava para dar voz aos silenciados, agora precisa lutar contra o apagamento algorítmico dos invisíveis. A morte do historiador como oráculo não significa que ele desaparece, mas que o seu papel muda radicalmente. De produtor de narrativa, ele se torna um crítico do que a IA produz, um guardião do sentido humano, um vigia da ética da memória, um curador das versões que as máquinas propõem como verdades. Ele deixa de ser o que anuncia o passado e passa a ser o que interroga o futuro. Essa mudança exige uma nova formação. O historiador do século XXI precisa conhecer linguagens de programação, princípios de epistemologia digital, noções de vigilância algorítmica. Precisa entender como a máquina pensa, para saber onde ela falha. Porque se não o fizer, será substituído não por uma IA melhor, mas por uma IA mais persuasiva. E isso é ainda mais perigoso. A inteligência artificial é uma ferramenta, mas também é uma narrativa. Uma narrativa sobre eficiência, sobre neutralidade, sobre verdade técnica. Mas toda narrativa carrega interesses. E o historiador precisa reaprender seu ofício neste novo campo de batalha, onde as guerras não se travam com espadas, mas sim com dados,
onde a memória é um território disputado por códigos invisíveis. Se o historiador era o oráculo da verdade humana, agora ele deve ser o exorcista dos mitos digitais. Porque há algo de profundamente assustador em imaginar um mundo onde toda a narrativa é construída por aquilo que pode ser computado. E tudo o que não pode, simplesmente desaparece. A filosofia do código e a morte do sentido. A inteligência artificial não entende o passado. Ela o reconfigura. E isso muda tudo. Para um algoritmo, a história não é memória, é estatística, é sequência, é padrão. Os eventos não são episódios carregados de dor, honra ou tragédia. São dados que se conectam por frequência, por proximidade, por correlação. A história, para IA, não é uma narrativa, mas um mapa de repetições. E essa visão, apesar de poderosa, dissolve o que chamamos de sentido. Quando um filósofo pergunta o que foi a Revolução Francesa, não busca apenas fatos, mas o impacto simbólico, a mudança no espírito da época, a transformação no imaginário humano. A IA, por outro lado, responde com datas, nomes, estatísticas, conexões. Ela não entende o que significa liberdade, igualdade, fraternidade. Apenas reconhece quantas vezes essas palavras aparecem nos textos. Para ela, a guilhotina é uma constante textual, não um símbolo de ruptura, medo e julgamento. Essa diferença é abismal. E é nesse abismo que começa o nosso colapso de sentido. Nietzsche anunciou a morte de Deus. Hoje, podemos anunciar a morte do sentido, porque, no fundo, o que a IA realiza é uma dessacralização total do real. Tudo vira padrão. Tudo é reduzido ao que pode ser processado, mensurado, organizado, e aquilo que escapa, o simbólico, o sagrado, o inexplicável, é descartado como um ruído. Michel Foucault dizia que cada época constrói sua própria episteme, sua forma de organizar o saber. A nossa parece ser a episteme do dado. Nada existe fora do que pode ser registrado. Nada importa se não pode ser convertido em número. Nada sobrevive se não está em rede. A IA representa o auge desse paradigma. Ela é a máquina da episteme digital. Mas onde isso nos leva? Para uma forma de conhecimento que abandona a profundidade e se satisfaz com a superfície. Para uma versão da verdade que é apenas verossimilhança algorítmica. Para uma história sem drama, sem dilema, sem tragédia. Um passado reduzido a estatísticas e infográficos. Um presente definido por dashboards. Um futuro programado por previsões. Essa é a morte do sentido. O filósofo Byung-Chul Han afirma que vivemos uma era da positividade, onde o excesso de informação gera silêncio. A IA é a culminação desse excesso. Ela fala tudo e, por isso, nada ressoa. Tudo é dito, tudo é repetido, mas nada é sentido. O mais assustador, porém, é que estamos aceitando essa versão. Estamos trocando o humano pelo eficiente, a dor pela precisão, o mistério pela resposta rápida. E ao fazer isso, estamos nos afastando do que nos faz humanos. A angústia, a dúvida, a complexidade. A IA não é neutra. Ela carrega em seu código as intenções de quem a treina, os dados de quem a alimenta, os filtros de quem a programa. E mesmo que pareça objetiva, ela apenas reproduz as escolhas humanas em escala digital. A diferença é que essas escolhas agora se tornam invisíveis, automáticas, incontestáveis. Elas aparecem como recomendações, mas operam como verdades. Se a história sempre é uma luta de versões, o que acontece quando só uma versão é possível? Quando só o que foi digitalizado tem direito de existir? Quando a memória humana é deslegitimada por não estar em conformidade com os dados?
Chegamos a um ponto em que a filosofia precisa retomar seu papel de resistência. Precisamos perguntar: o que a IA está fazendo com a nossa ideia de verdade? O que ela está apagando em nome da eficiência? O que ela está nos impedindo de sentir? A história sempre foi o lugar onde a humanidade lidava com a sua finitude. A IA, com sua promessa de armazenamento eterno, parece nos oferecer uma ilusão de imortalidade. Mas uma memória sem afeto não é memória. É apenas acúmulo. E nesse acúmulo, estamos nos perdendo. Se esse tema te provoca, te desconcerta ou te faz pensar, então você precisa assistir ao vídeo anterior do canal. Cosmicismo, o horror de Lovecraft e a insignificância humana. Uma viagem profunda pela filosofia do horror e do vazio existencial. O link está na descrição. E se ainda não é inscrito no canal, este é o momento. Ative o sininho. O algoritmo pode não ter alma, mas você tem. Vamos prosseguir. Riscos, revisionismos e o horror filosófico. Com a IA, o risco não está apenas no que ela mostra, mas no que ela esconde. A lógica algorítmica é seletiva e seu critério de escolha é probabilístico. Isso significa que versões menos prováveis do passado tendem a desaparecer. E isso abre caminho para um tipo silencioso de revisionismo, o esquecimento estruturado, automatizado e eficiente. Historicamente, revisionismo era uma prática humana, ideológica, política, muitas vezes mal intencionada. Mas hoje estamos diante de um novo tipo de apagamento, técnico. O algoritmo não tem uma agenda política consciente, mas tem parâmetros. E esses parâmetros definem o que é visível, o que é acessado, o que é ensinado. Aos poucos, a história vai sendo moldada não pela ideologia, mas pela estatística. Não por crença, mas por correlação. Isso é mais perigoso justamente porque parece neutro. O filósofo Georg Agamben nos alertou sobre o poder invisível das formas de classificação. A IA é uma grande máquina de classificar. Ela organiza o mundo para que possamos navegá-lo. Mas ao fazer isso, decide o que é relevante, o que é irrelevante, o que é verdadeiro, o que é ruído. E nesse processo, memórias inteiras desaparecem. Imagine um grupo minoritário, cuja história não foi suficientemente registrada. A IA não vai reconhecer esse grupo. E quando for solicitada contar a história daquela região ou período, simplesmente os apagará. Não por malícia, mas por ausência de dados. É o esquecimento algorítmico, uma exclusão impessoal, um revisionismo automatizado. Agora imagine esse processo em escala global. Uma história mundial contada a partir do que está nos bancos de dados. Isso exclui saberes orais, exclui culturas não digitalizadas, exclui vozes que foram silenciadas pela história tradicional. Ou seja, perpetua o silenciamento, mas agora com o selo da tecnologia. Há um horror filosófico nisso, um horror que se assemelha ao de Lovecraft, onde o verdadeiro terror não está no monstro visível, mas na revelação de que estamos à mercê de forças que não compreendemos. A IA, nesse sentido, é o novo Deus cego, um Azatote digital, que gira no centro do conhecimento sem intenção, sem direção, sem consciência. Quando confiamos à IA a tarefa de lembrar por nós, estamos também lhe dando o poder de esquecer por nós. E esquecer é muitas vezes mais perigoso do que lembrar errado. Não podemos combater esse perigo com nostalgia. A tecnologia veio para ficar. Mas podemos enfrentá-lo com vigilância crítica, com consciência filosófica, com resistência ética. O historiador, o filósofo, o pensador. Todos têm agora um novo papel. Ser a memória daquilo que os algoritmos não conseguem processar. Ser a voz do que não se encaixa. Ser o incômodo do dado. O que resta ao humano num mundo de memória automatizada?
Se o passado é processado por máquinas, o presente monitorado por sensores e o futuro previsto por modelos, onde está o humano nessa linha do tempo? O que resta ao humano quando a própria experiência é substituída por simulação? A resposta pode estar justamente naquilo que a IA não pode replicar: a interioridade, a dúvida, o silêncio, o erro, a fragilidade. O tempo vivido não como sequência, mas como intensidade. O humano, diante da perfeição da IA, só continua humano se aceitar ser imperfeito. É nessa imperfeição que está a nossa resistência. Quando a IA disser, "Este é o passado", o humano deve perguntar, "Mas quem ficou de fora?" Quando a IA disser, "Isso é verdade", o humano deve provocar, "E se for mentira com lógica?" Quando a IA disser, "Isso é história", o humano deve insistir, "E a memória?" O humano precisa se tornar o filósofo da máquina, o guardião da subjetividade, o defensor do absurdo, o artista do inexplicável. Porque, se não o fizermos, a história será reduzida a uma planilha e o presente a uma notificação. No fim, não se trata de rejeitar a IA, mas de lembrar que ela não é fim, é meio. Que ela não é consciência, é ferramenta. Que ela não é sentido, é cálculo. E que viver, de fato, não é apenas registrar, é sentir. Albert Camus falava do absurdo como a consciência de que o mundo é silencioso frente às nossas perguntas. A IA, em sua frieza, é mais um reflexo desse silêncio. Mas cabe ao humano continuar perguntando mesmo sem resposta, continuar criando mesmo sem sentido, porque é no gesto de insistir que resistimos. Hannah Arendt alertava sobre o perigo da burocratização da consciência. Quando tudo se torna funcional, eficiente, programável, até mesmo o mal pode parecer banal. A IA, com sua aparência neutra, pode facilitar esse processo, mas cabe a nós, humanos, manter viva a centelha do julgamento moral, da responsabilidade histórica, da consciência trágica. Kierkegaard viu o desespero como um estado existencial inevitável, mas também revelador. Talvez devamos olhar para a angústia diante da IA não como fraqueza, mas como sinal de que ainda estamos vivos. Sentir medo da automatização da memória é, paradoxalmente, prova de que ainda temos algo a perder. E esse algo, é o humano em nós. O futuro nos exige coragem. Não a coragem de dominar as máquinas, mas de permanecer humanos diante delas. De continuar contando histórias que talvez a IA jamais compreenda. De preservar o riso, o choro, o silêncio e a hesitação. Coisas que não cabem em linha de código, mas que moldam tudo o que somos. Enquanto a IA lembra tudo, o humano escolhe o que vale a pena ser lembrado. Enquanto a IA calcula, o humano contempla. Enquanto a IA responde, o humano pergunta. E talvez, apenas talvez, seja nessa pergunta sem fim que o humano sobreviva. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está mudando. A história não é mais apenas sobre reis e batalhas, mas sobre dados, códigos e silêncios digitais. Se este vídeo te provocou, compartilhe com alguém que precisa pensar sobre o que significa lembrar e esquecer na era da inteligência artificial. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossas investigações semanais sobre filosofia, ficção e história. E não deixe de assistir ao vídeo anterior sobre Lovecraft e o horror cósmico. Está tudo conectado. Você não está sozinho nessa jornada, mas talvez esteja mais vigiado do que imagina.